Olá meninas, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas. Eu decidi fazer uma live para poder responder as perguntas de vocês, tá? Então será um encontro aqui ao vivo de perguntas e respostas. Eu já estou aqui com o computador aberto com todas as perguntas que vocês me mandaram, tá? Aqui na nossa caixinha da consultoria gratuita, né? Então eu vou responder o que eu já recebi, tá? Então, primeira coisa, quando vocês me mandam perguntas, eu gosto muito de entregar, né, tudo aquilo que vocês me perguntam aqui como consultoria, porque cada uma das perguntas de vocês pode estar ajudando outras pessoas, né? Então, a gente traz também como um conteúdo, com ferramentas, com estratégias que eu utilizo aqui na escola, que funcionam, né? Como eu falo sempre, não é só uma teoria, é a prática também, nesses quase 9 anos aqui de centro educacional, tá bom? Então eu vou entregar para vocês agora respondendo essas perguntas, tá? Franciele, tem como começar uma escolinha sem ter nenhum aluno? Eu sugiro que você organize a sua escola, tá? Organize o espaço, organize a sua proposta, faça tudo com antecedência e pelo menos 2 meses antes do dia da inauguração que você possa divulgar, tá? Nesses 60 dias que você vai ter um espaço, então, para atender as crianças, uma nova proposta, e com isso você vai captando alunos, tá? Pode fazer plantão de matrículas e ir captando alunos nesse período que você ainda está terminando de organizar, mas você já faz essa base aí para poder nos primeiros dias começar com alunos, tá? Eu fiz isso em 2012, quando eu decidi abrir a escola, eu comecei com as reformas, com toda a organização, e 2 meses antes do dia da inauguração, eu comecei a divulgar o meu trabalho, divulgar que a gente ia ter um novo espaço, né, de escola infantil na minha cidade, e aí a gente começou então a fazer matrícula. No primeiro dia nós abrimos com 12 alunos matriculados, os 12 não frequentaram no primeiro dia, mas a gente já tinha esse número, né, de matrículas efetuadas já para início da escola, tá? Então, primeira pergunta, eu não vou divulgar os nomes, tá, gente? Até porque são perguntas que foram mandadas aqui na caixinha, então vou só colocar a pergunta mesmo e a resposta para vocês aqui. Primeira pergunta, eu abri mão do meu carro para dar início ao berçário e escola de educação infantil. Alguma dica? Então, primeira dica, né, é que você tenha muito claro, a clareza é o primeiro ponto, tá? Onde você está e onde você deseja chegar. A partir dessa clareza, unindo a sua escola, a sua empresa, com certeza você vai para o bom planejamento, tá? Você faz um planejamento com estratégias assertivas, com tudo aquilo que você precisa colocar em prática, como se fosse para você, olha, eu sei onde eu tô aqui, eu quero chegar aqui, bom, mas o que eu preciso fazer para isso acontecer, né? É através desse planejamento que você vai se guiar cada vez mais e vai colocar em prática aquilo que você precisa fazer para poder crescer, para poder se tornar uma escola de sucesso, para poder ser referência na sua cidade, tá? Então, a dica que eu tenho é essa. Primeiro, clareza, planejamento, ação, manter o seu foco, né? Não adianta você só ter tudo no papel e não conseguir agir. Você precisa agir o tempo todo, manter o foco no que você deseja, qual é o seu objetivo maior enquanto escola, enquanto empresa. E com certeza, mantendo esse foco, mantendo essa constância, você vai cada vez mais ter qualidade no ensino e poder ter resultados, né, também financeiros. E a próxima dica que eu tenho ainda nessa pergunta é que você, se ainda não se inscreveu, que você se inscreva no nosso curso gratuito que eu tô dando, que é o Escola do Futuro, que a primeira aula foi no domingo, lapidando a sua mente, a nossa aula 1, né? A segunda aula hoje, às 20 horas e 33 minutos, a estrutura da escola de sucesso, é a base, né? Nós vamos montar toda essa base para que ela fique bem fortalecida e que vocês possam crescer muito, para poder na aula 3, que é quinta-feira ao vivo, às 20 horas e 33 minutos, escalar os resultados, tá? Então, se você ainda não se inscreveu, essa é a próxima dica. Outra pergunta, como acabar com as picuinhas e fofocas na escola? Não permitindo, tá? Esse posicionamento, quem dá é você que é a líder da escola, você que é a gestora aí. Se você perceber que isso está acontecendo e não agir, não se posicionar, não focar na solução, isso vai permanecer. E isso eu posso dizer que é uma das piores formas, né, da gente trabalhar, porque
A gente sabe que isso não ajuda em nada, isso só prejudica, né? Então, ferramentas da disciplina positiva super funcionam, acordos claros, né? Deixe muito claro que você não permite isso, que isso não é uma prática da sua instituição e, inclusive, né? Esse acordo eu sugiro que você entregue em mãos individualmente para cada profissional, né? Então, assim, relações saudáveis precisam ser prioridade dentro de qualquer negócio, principalmente dentro de escolas, né? Porque quando a gente não tá bem, quando isso nos atrapalha, tira a nossa saúde mental, né? A gente sabe quanto isso prejudica o ambiente de trabalho. Com certeza, isso, além de não deixar a equipe bem, vai acabar chegando às crianças, né? Não vai ajudar em nada e sim só atrapalhar, tá? Então, por favor, deixe claro esses acordos aí. Não permita que isso aconteça na sua escola. Priorize sempre relações saudáveis. Próximo ponto. E uma coisa, né? Teve uma vez que eu passei isso pra uma menina aqui que me acompanhava e ela disse: mas eu já fiz isso e não funcionou. Provavelmente você permitiu que isso continuasse acontecendo, né? Porque se não funcionou, agora, se você colocar, né, que isso está acontecendo, mas que você não permite, você chama esse profissional individualmente, o que está acontecendo, o que eu posso fazer para te ajudar, enfim, mas dessa forma não pode continuar, né? Senão você não se encaixa no perfil da nossa escola para permanecer aqui, tá, gente? Então eu sugiro que cortem esse mal pela raiz aí. Próxima pergunta: como me organizar financeiramente iniciando em um espaço alugado? Olha só, você tem que colocar no papel quais serão os seus custos iniciais, tá? Contando já com o custo desse aluguel, o custo da sua folha de pagamento no início, né? Você não vai conseguir começar sozinha, somente você, né? Eu também comecei, quando eu comecei em 2013, comecei somente eu e pouquíssimas profissionais, né? Era eu e mais 2 profs, e uma ainda ajudava, assim, fazia de tudo um pouco comigo. Então, no início a gente é tudo, né? A gente começa aí sendo secretária, sendo prof, sendo cozinheira, sendo faxineira, sendo quem atende, né, para fazer matrícula, sendo quem cuida da parte financeira. Então, a gente é de tudo um pouco. Não tem problema algum nisso, tá? Só que quando você inicia, você tem que ter noção desse gasto que você vai ter, já contando com tudo, com a alimentação das crianças, com a parte de escritório, né? Se você ter contabilidade ali já logo para os funcionários que você vai ter. Então, a clareza da sua proposta educacional, ela precisa estar junto com você. Se você não tem clareza dos custos fixos que você vai ter, não tem como você se organizar financeiramente, até porque no início, né, a gente tem um custo aí até o negócio sair do chão, até a gente manter isso bem organizado e começar a crescer, começar a ter mais procura, né, poder buscar o nosso crescimento. Isso demora um pouco, tá, gente? Eu sou bem sincera sempre em falar. Eu não tô aqui pra entregar pra vocês uma fórmula mágica ou pra dizer que é tudo muito fácil, né? Nesses 9 anos aí eu posso dizer que um bom tempo eu fiquei não tendo resultado, eu fiquei no início aí buscando crescer e eu não conseguia, até porque, como eu sempre falo, eu não sabia o que fazer pra crescer, e isso me fez com que eu perdesse sono, com que eu perdesse tempo, com que eu perdesse dinheiro, né? Porque eu investia naquilo que não era necessidade e o que eu precisava fazer eu não fazia, porque eu não sabia que isso era importante, tá? Então, essa dica aí, se organizar financeiramente, é tendo clareza do seu custo fixo e sabendo, olha, então eu vou começar, eu tenho 15 mil por mês fixo, então eu preciso me organizar pelo menos por uns meses, né? Ter de onde tirar para poder ter estabilidade, né? E uma coisa que também eu dou de dica, no início eu também não tinha dinheiro, tá, gente? Eu comecei do zero mesmo, do absoluto zero, eu não tinha dinheiro, mas eu tinha muita vontade de fazer o meu negócio dar certo. Então, o que eu fazia quando eu tinha aquele custo, eu sempre ia negociando, né? Eu ia falando, eu não tinha dinheiro, mas eu tinha crédito, a cidade aqui é pequena, a gente ia, olha, eu preciso de tal coisa, né? Eu vou precisar adquirir, sei lá, tal playground, vou precisar fazer isso numa sala. Enfim, a gente fazia, dividia em boleto, né? Colocava, jogava pra frente, dava cheque, né? Super funcionou, tá? Então, eu não tinha tanta estabilidade, tanto dinheiro mesmo, tanto valor, mas eu tinha vontade de trabalhar. Então, estruturando tudo isso, melhorando, buscando sempre investir no meu conhecimento, buscando investir no que eu precisava fazer para o meu negócio dar certo, foi o que mais eu percebo que me fez, primeiro, não desistir, né? E segundo, poder me tornar referência e escalar os meus resultados, tá? Próxima pergunta: como lidar com uma equipe que entrega atestado
atestados e faltam constantemente. Gente, alguém aí tem problema com a equipe? Coloca um coraçãozinho aqui pra eu saber, porque há tempo atrás eu também tinha isso, né? E eu me sentia bem mal, assim, aquilo tirava a minha paz, né? Isso me fazia mal mesmo, assim, eu não sabia como resolver esses desafios com a equipe. Primeira coisa, quando nós temos esses desafios, a gente tem que focar na solução, tá? A gente precisa identificar de onde vem esse desafio que está acontecendo, de onde vem essa falta de engajamento, o que é que está acontecendo que os profissionais estão entregando atestado, digamos, você analisando, né, sem ter tanta necessidade assim. Provavelmente é algo que está deixando eles insatisfeitos, é algo que talvez você precisa se disponibilizar a buscar uma solução, nem sempre o profissional vai te trazer a solução, normalmente eles vêm e trazem só o desafio, né? E aí, quando o desafio ele tá na mesa e a gente só foca naquele desafio, parece que nada mais funciona. Então, o que você precisa fazer é, primeiro, focar no que está acontecendo para poder você identificar de onde vem essa falta de engajamento, tá? Então, clareza desse desafio. E segundo, foco na solução, tá? Não tem como resolver algo se focar o tempo todo no desafio. Então, o maior foco precisa ser na solução. E mais uma dica, tá? Já vi muitas diretoras aí que tem o desafio para resolver, o problema, como vocês dizem, né? Eu não gosto de falar problema, tá, gente? Eu substituo por desafio. Mas eu já vi muitas diretoras que estão passando por uma situação e elas vão lá e querem resolver sozinhas. Isso vai mal acostumando a equipe que sempre alguém vai resolver as coisas por elas. Parem de fazer o que não é responsabilidade de vocês. Ah, mas eu faço porque eu tô com tempo, eu faço porque pra mim é mais rápido, eu vou ali e resolvo. Parece que às vezes eu falo pras profs, elas não me escutam. Quanto mais você faz pelo outro aquilo que ele precisa fazer, né? Você está cortando a possibilidade de que ele evolua. Então, é muito mais eficaz, talvez não mais fácil, tá? Mais eficaz você se disponibilizar a entender de onde vêm os desafios e junto com a equipe, junto com aquele profissional, se está acontecendo só numa sala, chama esse profissional e diz o que está acontecendo, né? Por que isso está acontecendo aqui? O que você acha que a gente pode fazer para poder resolver? Então, outra dica agora, outra ferramenta, tá? Mais perguntas e menos ordens. Eu vejo muitos diretores que ficam o tempo todo dando ordem. Faça isso, faça aquilo, agora você faz aquele outro. Ninguém, gente, nenhum ser humano na face da Terra gosta de ficar recebendo ordem o tempo todo. Então, parem de dar ordens e substituam por perguntas. Eu percebi que isso está acontecendo. O que você acha que a gente pode fazer para resolver? Se o profissional deu uma dica, né, sugeriu algo que você concorde, beleza, eu também acredito que isso vai funcionar. Vamos fazer um teste então por tantos dias, depois a gente volta a conversar. Fica bom pra você assim? Ok, então vamos fazer. Agora, se o profissional não conseguiu sugerir algo, você vai mesmo assim sugerir algo e dizer o que você acha. Aí você traz a sua pergunta e você sugere algo, né? E você pede que da próxima vez, né? Enfim, eles vão aprendendo a também trazer essa sugestão, tá? Então, super dica aí com essa ferramenta que funciona muito. Menos ordens e mais perguntas, tá? O engajamento também, outra ferramenta que super funciona é o encorajamento, tá? Reconhecimento da equipe. Às vezes a gente passa tempo aí sem reconhecer o esforço das meninas e a gente precisa, qualquer ser humano, né, gosta de ser reconhecido. Então, não é elogio, tá, gente? Ai, que legal que você fez. Ai, ficou bonito o seu projeto. Ah, que bom que você fez aquilo. Isso é um elogio, isso vem apenas do que você pensa. Encorajamento, ele vem do que o outro está sentindo e o que ele fez, você demonstra que é importante para você. Então, você vai até o profissional, você vai perguntar, né? Nossa, o que foi que você fez aqui? Quanto mais você conseguir mostrar para o profissional que você se preocupa com ele, né? Que ele fez um projeto e que para você foi importante e você ainda pergunta para ele, ficou muito bacana. Você deve ter se esforçado muito para isso. Como você está se sentindo? Essa pergunta demonstra que, poxa, o meu esforço valeu a pena e o meu gestor se preocupa com o que eu sinto. E isso vai fazer com que ele se encoraje a cada vez melhorar mais, tá? Então, eu super sugiro aí para todos vocês, tá bom? Isso engaja também, tá? E o fortalecimento do vínculo também, que não tem nada mais que engaje, né? Quanto o fortalecimento do vínculo com cada um dos profissionais que você tem. Entender que antes de serem profissionais, eles são seres humanos, né? Então, quanto mais a gente reconhece e fortalece esse vínculo com pequenas atitudes, pequenas coisas que fazem com que eles
compreendam a importância que eles têm dentro da sua escola, isso traz cada vez mais engajamento, tá? Próxima pergunta, você trabalha com livro didático na educação infantil? Então, nós não temos livro didático, tá? Nós temos apostilas que a gente realiza apenas o registro, prestem atenção, tá? Nós não acreditamos na educação tradicional, onde o professor apenas entrega folhas impressas ou qualquer outro tipo de material apenas para a criança fazer, né, algo que ela esteja, digamos assim, só cumprindo com aquilo que o profissional entregou pronto para ela, né? Não faz sentido para nós e alguns anos já fazem que nós defendemos muito a hashtag ensinar com sentido, tá? Então, o que a gente acredita através da apostila, que está sugerindo uma atividade que possa ser apenas registrada, é como se fosse o fechamento da aprendizagem, nós iniciamos um projeto onde a vivência e a experiência é o que vale muito mais, né? Então, as crianças vivem aquela proposta de ensino, elas experienciam tanto na rua, quanto em atividades dinâmicas, né, rodas cantadas, elas vivem aquela experiência dentro do método Montessori, disciplina positiva, e depois na apostila pedagógica, elas concluem a aprendizagem registrando do jeito delas, aquilo que elas aprenderam, né, dentro do projeto, tá? Então, nós não acreditamos em livros didáticos e sim nas apostilas pedagógicas, que inclusive algumas pessoas me perguntaram. Quem tiver dúvida ainda pode me perguntar, é da editora Opet de Curitiba, e eles trazem a metodologia junto com a escola, a metodologia disciplina positiva e também Montessori, tá? Outra pergunta, você tem agenda na sua escola, é física ou é virtual? Agenda virtual, e eu inclusive sugiro assim, ó, de olhos fechados para vocês, tá? Foi o que tirou a maioria dos nossos desafios aqui na escola, de falta de leitura dos pais dos bilhetes, de esquecimento de agenda em casa, inclusive por questões de sustentabilidade, né? Então hoje nós cobramos no início, quando a criança vem para a escola, a taxinha do aplicativo, que é o que o aplicativo, né, o cobra da escola, no caso, a cada registro de criança, não dos pais, tá? Eles cobram uma taxinha de R$19, então a gente já coloca no aplicativo, é uma taxa única. Se a criança inicia no berçário e vai até a pré-escola, é uma taxa única, somente R$19, tá? E ela pode acrescentar quantas pessoas ela quiser, quer que o pai recebe, quer que a mãe recebe, quer que a avó recebe, né? A rotina é uma taxa única pela matrícula da criança. E aí, nós evitamos qualquer tipo de falta de controle ali do que os pais estão recebendo ou não, né? Porque a gente tem todo o acesso, gente, todo o gráfico dos bilhetes, quem recebeu, não recebeu, por que não recebeu, tá ali, mas eu não vi o recado, prof. Não, tá aqui, você inclusive recebeu e tá como lido, né? Mas você recebeu, mas você não abriu no seu celular. Então a gente tem todo esse gráfico, tem como fazer perguntas, tá? Pergunta, por exemplo, nós vamos ter o encontro dos pais, né? Uma reunião aí de pais. Você participa ou não participa? Então tem todo esse controle, tá? E não é permitido bate-papo com as professoras, somente bate-papo com a coordenação, tá? R$19 para o semestre ou ano letivo. R$19, Paula, é a taxa única. Eu tô aqui fazendo merchan, eu não tô ganhando nada pra isso, tá, gente? Mas eu super indico. O nome do aplicativo é Smart Baby. Smart Baby, normal, tá? Eu não tava respondendo a pergunta. Tá, a gente utiliza esse aplicativo, tá? É R$19, uma taxa única quando a criança inicia na escola. Não tem taxa depois disso, tá? É somente essa única taxa e a gente coloca no boleto da mensalidade, tá bom? E sem contar, gente, que pode acrescentar várias coisas ali. Os pais podem mandar recado pra coordenação. As profs simplesmente registram tudo, é bem rapidinho, da questão de segundos. Alguém colocou que usa aqui. Que legal. Usa esse, excelente também. Que legal, fico bem feliz, tá, Érica? Próxima pergunta, vamos lá. Nós usamos também Smart Baby. Olha que legal, que bom saber que várias pessoas utilizam. Eu super indico, tá, gente? O pessoal é muito... dão suporte, tudo que precisa, assim, super fácil de usar, concordo também. As meninas têm o acesso ali, só registram por criança mesmo, fica tudo bem registradinho, tá? Não tem problema nenhum quanto, por exemplo, ao uso de medicamento, né? Toda a responsabilidade da escola, assim, ó, excelente, tá? É o que eu indico para todas as escolas, que inclusive é para todo o Brasil, sim. Todo o Brasil, tá? Inclusive pra gente se precaver de qualquer coisa, né? Tem contrato ali dentro, tem tudo que precisa pra gente poder cumprir
com excelência a nossa responsabilidade enquanto escola e as famílias enquanto famílias também, né? O que a gente solicita ali para eles, tá? Próxima pergunta, então, como a estrutura antiga e limitada, com a estrutura antiga e limitada, é possível a escola se destacar e ter proposta de excelência? Com certeza absoluta, tá, gente? Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu comecei num espaço muito limitado, uma casa, tá? Eu tinha o nível 2, eu nunca esqueço, inclusive eu vou postar aqui pra vocês fotos. O nível 2 era dentro de uma cozinha, tá? Uma cozinha, entre aspas, porque eram os azulejos, a gente conseguiu organizar, né, reformar da melhor forma possível e ter tudo muito bonitinho, muito organizadinho, com todas as necessidades das crianças. Mas o nível 1B, que era a turma de 1 a 2 anos, era dentro de uma salinha bem pequena, mas era o que possibilitava, né, a gente ter aquela turma ali. O jardim era dentro de uma sala, onde era a sala da casa, a gente fechou com uma estrutura de aqueles materiais de escritório, né? Então, assim, a área onde tinha, no caso, espaço para botar o carro, né? Antigamente, a gente fez o refeitório. Onde era a parte da lavanderia, era um murinho, assim, então a gente organizou para fazer uma cozinha, a gente fez sobre medindo o protocolo, e aonde era uma outra área que tinha carro, a gente fez como espaço de recreação. Então era tudo muito limitado mesmo, tá? Tinha uma área na frente da casa, eu vou achar fotos pra postar aqui pra vocês, que eu fechei, eu fiz uma parte assim de vidro, e ali era uma areazinha que se entrasse uma pessoa, a outra tinha que sair. Sério mesmo, gente, só tinha espaço pra 2 pessoas. E era um espaço onde eu botava secretaria, coordenação, né, supervisão, era tudo no mesmo espaço. Então a gente tinha materiais, tinha matrículas, era tudo no mesmo espaço. E eu lembro que uma vez veio a fiscalização, e até hoje eu nunca esqueço disso, até porque o que magoa a gente, o que dói na gente, a gente não esquece, né? Eu tava no início, eu não tinha condições financeiras, e veio a fiscalização, e aí a pessoa, né, que foi fazer então a fiscalização olhou com uma cara irônica assim e disse: o que é pra ser aqui nessa área? E ali era a minha secretaria, dava pra ver que era a minha secretaria, mas eu sentia assim como fosse, nossa, me diminuindo, sabe? Me colocando pra baixo, isso me doeu muito, me marcou, e enfim, mas eu não deixei de cumprir nada com o que era a minha responsabilidade, né? Então por isso estou contando pra vocês, porque faz muito sentido pra mim, todo esse início que não foi nada fácil, mas o que importa é a gente não desistir. E relacionado a essa pergunta, né? Tem como ter uma proposta de excelência? Sim, porque não importa o espaço que você esteja, importa a sua clareza do seu negócio, do que você está fazendo, o seu planejamento para isso acontecer, né? Você precisa ter muito bem planejado, porque senão a gente aceita qualquer coisa. Eu sempre tive muito bem planejado tudo que eu precisava fazer e onde eu queria chegar. Eu só não entendia da parte administrativa no início, mas eu tinha clareza, sim, eu quero me tornar referência na minha cidade com a minha escola, eu quero que as pessoas pensem em escola de educação infantil e lembrem da Educare, né? E isso me possibilitou, através de todo esse planejamento, de toda a organização, de toda a proposta, né, de excelência, entregar sempre pensando na segurança, bem-estar e conforto das crianças e tudo o que as crianças precisam para se desenvolver de forma saudável e feliz. Isso eu tinha, não importa o espaço, né, você pode ter em qualquer lugar, tá? Então, organização, higienização, não importa que lugar que você esteja, é tudo isso que uma criança precisa para se desenvolver muito saudável e muito feliz, tá, gente? Então, não tem problema o espaço aí. Outra pergunta: como fazer uma capacitação para os professores? A BNCC e seus códigos têm nos deixado cansadas. Olha só, a BNCC realmente é bem complexa, né? Faz muito sentido, é muito importante, ok, mas ela é bem complexa. Então, assim, a sua disponibilidade enquanto líder, né, da liderança, se você tem coordenadores e tal, e esse bom planejamento, tanto administrativo quanto pedagógico, então entrando nessa parte pedagógica que é a BNCC, esse planejamento e essa sua disponibilidade em organizar treinamentos, em dar clareza para sua equipe, em mostrar exatamente o passo a passo do que elas precisam cumprir dentro da BNCC e o que faz parte da sua proposta de ensino, essa boa base, né, essa sua disponibilidade para dar clareza e para dar o norte para as professoras é o que vai fazer a diferença no engajamento delas, né? Elas vão se sentir seguras. Olha, eu sei exatamente que é isso aqui que eu preciso fazer, eu sei exatamente que é isso que a escola
precisa de mim, né? Exige de mim, é o que a escola espera de mim. E isso também vai trazer cada vez mais excelência no seu trabalho, qualidade de ensino, né, gente? Que é o que eu tanto defendo e é o que mais nos faz crescer, tá? Então, sugiro aí cada vez mais organização e, inclusive, a previsibilidade dos encontros que você vai ter, tá? Pra não frustrar a equipe, pra não ser aquela coisa, tô pensando em ficar hoje pra poder estudar tal metodologia ou para poder fazer isso, não, já estruturem aí até o final do ano, normalmente já entrega, né, no início do ano, o cronograma de todos os encontros que você vai ter e sempre destacando os benefícios disso, tá? Porque senão às vezes a equipe não entende os benefícios e começa aqueles, né, de não estarem satisfeitas porque não querem ficar, enfim, não entendem o porquê. Outra pergunta: dicas para a captação de matrícula. Olha só, pergunta bem importante, tá? Vou responder com calma, peço que vocês prestem bem atenção. Eu vejo muitas diretoras que dizem assim: eu só tenho 30 alunos, eu quero crescer, eu só tenho 40 alunos, né? Eu tô com pouco aluno, perdi na pandemia, eu quero saber como captar alunos. Gente, parem de focar somente na captação antes, né, de focar na fidelização dos clientes que você já tem, tá? A captação, ela acontece de forma cada vez mais natural. Claro que existem também estratégias que fazem a gente captar mais, né, com mais quantidade, mas a captação, ela acontece de forma muito mais natural quando nós fidelizamos o nosso cliente que nós já temos. Então não importa se você tem 10, 20, 30 ou 40 alunos, faça com que a sua proposta de excelência, você precisa montar essa proposta de excelência o mais breve possível, tá? Se não tá tendo fidelização de alunos, se não tá conseguindo captar, refaz essa proposta, que é isso que é o seu carro-chefe, tá? E através da satisfação, 100% da satisfação do seu cliente que você tem atualmente, você vai começar a captar mais alunos. Tá? Eu vejo muitas diretoras que pecam nisso, que estão com os alunos, estão percebendo que, por exemplo, tem desafio, tem pai reclamando, tem criança saindo por insatisfação, indo para outra escola, mas é só por questão de valor, mas é porque esqueceu tal coisa, aconteceu tal situação, ou enfim, chega no nível 3, troca de escola, vai para a escola do fundamental, porque eu não tenho. Alguma coisa está acontecendo, senão você fideliza esses alunos até, né, quando eles podem ficar na sua escola. Então, muito antes de pensar na captação de novos alunos, você precisa pensar na satisfação dos que você já tem, né? A partir disso, inclusive, captação de alunos acontece em 3 níveis, tá? Em 3 etapas, digamos assim, com 3 estratégias, que uma delas é a prova do que você está fazendo, que é a prova, os feedbacks dos pais que estão na sua escola, tá? Isso é uma baita ferramenta de captação de novos alunos, tá? Então, por favor, o foco primeiro, antes de captar alunos, é fidelizar 100% dos alunos que você tem, compreender esse cliente, fortalecer o vínculo, entregar cada vez mais benefício. Se acontecerem situações, chama na sua sala, busca resolver, foco na solução sempre, menos no desafio, mais na solução, né? E entregar o seu melhor aí para ter excelência cada vez maior na sua escola e esses alunos divulgarem também que estão satisfeitos por aí, tá? Isso é o melhor carro, né? Forma da gente poder conduzir e trazer novos alunos, tá bom? Próxima pergunta. Perdi mais da metade dos meus alunos na pandemia. Isso me deixou muito triste. Compreendo, tá? Eu acho que foi um dos ramos mais atingidos, né? Todos foram, mas assim, a educação ficou um bom tempo. Eu soube de escolas que, inclusive, voltaram não faz muito tempo. Compreendo, até porque toda empresa, né, sobrevive de resultados. Então, a escola fechada, a gente não tem como buscar esses resultados e me solidarizo, inclusive, porque estava também com a escola fechada no passado e esse ano também por um período, tá?